Isso. Uns minutinhos aqui para começar. A gente espera mais um pouco, professor, os colegas entrarem? Você tem quantos colegas aí ainda? Tem poucos, né? Vocês estavam em aula até agora? Acabou a aula tem uns 15 minutos no máximo, 10. Tá, vou esperar só mais uns 5 minutinhos, enquanto isso você vai se organizando aí, e aí os colegas vão chegando aqui, tá? Então, o nosso amigo, o Wanderson não está presente, não, né? Ah, não. Não sei se vai ser possível para ele, professor, agora, por conta daquela coisa, da questão que a gente já tinha conversado, ele está no serviço. Mas ele não me comunicou. Certo. Tá certo. Professora? Sim, pode falar. O Enes, ele mandou uma mensagem no grupo que ele não vai poder participar da aula, ele passou mal e precisou ir para o hospital. Ixi, será que é Covid? Deixa eu ver aqui, é o Enison Barbosa. Ixi, coitado. Isso. Pessoal, a gente tem que... Quem que tiver condições de ficar em casa, melhor caminho, né, agora, né? Ah, professora, essa doença não é boa, não. Eu peguei Covid, até hoje estou com sequela. Você pegou, então? Peguei, eu só não tive falta de ar, mas febre, muita dor no corpo, cabeça parece que ia explodir. E você pegou a primeira variante, não foi? Quer dizer, Foi. a primeira, agora a variante parece que tá pior, não tá? Tá, essa outra, ela se contamina mais rápido, né? E os sintomas também se... A carga viral é maior, né? É. A proliferação 10 vezes maior, parece, né? Pois eu graças a Deus, estou realmente felizarda. Graças a Deus. Não peguei ainda. Tenho ficado muito em casa, sabe? Até, como se diz, até supermercado. Agora eu aprendi a fazer pelo Mercado Livre. Estou fazendo isso também, professora. Você também tá nessa? Tô. Opa, esse Mercado Livre É a melhor coisa não é? do mundo. Professora, a senhora tá certinha. Às vezes as pessoas não acreditam muito, brincam, né? Mas quando chega diz que quando chega no nosso quintal, a gente realmente Entende, acredita, né? Olha, eu tenho ficado, não tenho lugar nenhum, não, só em casa. Mas, assim, confesso que não é fácil também, não. A gente vai indo, cansa, né? Mas fazer o quê? Professora, só esse final de semana já foi 3 pessoas da minha família, não é fácil, não. Nossa, então você toma cuidado, Elma. Realmente muito difícil. Pessoas que convivem com você no dia a dia ou não? Não, pessoas da minha família, mas que não moram aqui, moram no interior. E o interior está muito mais problemático que aqui, muito. Tá mesmo. Não, a gente tem que realmente prevalecer, né? Essa questão aí do Mercado Livre, tem gostado, viu, Elma? Tem achado, assim, uma diversão. Principalmente aquele que chega no outro dia, melhor ainda. Isso, né? Você compra hoje, já chega, e você escolhe, né? E eu agora achei o supermercado no Mercado Livre, então para mim tá uma maravilha. Eu gostava muito de ir Para ao mim tá lá, também. Antes 4 eu não dias fazia, lá não. Agora eu para entregar. Você faz parte, você trabalha no Mercado Livre? Não, eu pedi uma mesa e uma cadeira pelo Mercado Livre. Além de entregar no lugar errado a mesa, a cadeira ficou lá no depósito. Tá lá desde quinta-feira. Disse que vai entregar hoje. E eu paguei para entregar no dia seguinte. Eu não tive problema com o Mercado Livre até agora. Desde o início da pandemia, eu comecei a usar. E até agora não chegou nada errado e nem atrasado. Mas tá bom, né? A gente vai aprendendo. Mas tá bom. Matheus, tá pronto aí? Não, acho que o Matheus está organizando ainda. Não, tá pronto sim, professor. Eu tava aguardando todo mundo chegar, né? Que a gente tinha comentado. Mas tá pronto sim. Se você quiser, eu já posso começar. Vamos começar, né? Já é 10h38 e eu já pus para gravar também. Então agora eu não ponho a mão no mouse mais não, tá? Ok. Tem que cruzar minhas mãos aqui para não ter problema. Então vamos lá. Sim. Bom dia novamente, professora, aos colegas discentes. Como o Wanderson já havia começado, né, esse tópico,
Para mim, para ele, ficou para apresentarmos os capítulos do 1 ao 8, que vai falar dos pontos iniciais, tanto de corrosão como das reações de oxidação e as maneiras como isso vão se dar nos materiais. E como vocês puderam ver, a parte introdutória, né, dos capítulos, o Wanderson já trouxe, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, e agora eu vou dar a sequência do capítulo 5 ao 8. Então, a parte inicial aqui é a mesma para ambos os trabalhos, né? Nós tomamos como base, né, para estudos, o livro de corrosão do Vicente Gentil e o artigo de corrosão, um exemplo usual de fenômeno químico. No capítulo 5, a gente já inicia com as formas de corrosão. Aqui de início eu trouxe uma foto que é do próprio livro, né, livro Corrosão. São as várias formas com que a corrosão pode se dar em um material, né? E às vezes a gente acha que corrosão é corrosão e pronto, acabou. E eu, com esse trabalho, vi que é muito bem diferente disso, né? Aqui tem algumas formas, e são só algumas mesmo, porque existem variações dentro dessas próprias formas de corrosão, né? Então, assim, nós temos corrosões que são generalizadas, e existem corrosões que são específicas, né, para certos tipos de materiais, que são as corrosões que elas escolhem certos materiais de ação. A exemplo disso, de corrosões que escolhem certos materiais, nós temos a dezinficação, que é a retirada do zinco, né? O zinco ele é usado como um material para evitar a corrosão, né? Um material de proteção. E existem corrosões, tipos de corrosões que podem atacar especificamente o zinco, né? E aí a gente tem uma adoção de uma cor avermelhada, né, no material quando a gente retira o zinco. Bom, esse foi um exemplo que eu quis dizer para vocês dessa corrosão específica, mas falando sobre o conteúdo, né, formas de corrosão no geral, a gente tem que a corrosão é um processo que ocorre na superfície do material, na superfície que está em contato com um agente corrosivo. Tem maneiras diferentes e características diferentes de se ocorrer uma corrosão. E as que são mais, que agem de forma mais, que causam mais diferenciação nas formas de corrosão, são a morfologia, o mecanismo, o meio em questão e a localização do ataque. Na morfologia, nós temos a questão de qual é a área que está em contato com o meio corrosivo, né? Se é uma área maior, se é uma área menor, se essa área vai se expandir mesmo não estando em contato, né? Porque às vezes você tem um pequeno orifício em uma peça, ou como a professora citou na aula anterior, às vezes você tem uma pequena disruptura, né? Uma ruptura pequena na parte protetora, né, na camada protetora, por exemplo, de automóveis, de geladeiras, que tem essa pintura eletrostática. Se você passar um simples corte ali, a partir dali você pode ter corrosões, a partir desse pequeno ponto. Então, você tem um pequeno ponto que está em contato com o meio corrosivo, mas a partir dele a corrosão se propaga. Então, tem todas essas questões. Mecanismos, né, que aí nós vamos falar sobre a fadiga, pressão, tensão ou atrito dos materiais, e todas essas questões que eu falei, elas aumentam a quantidade de corrosão, né, aumentam a velocidade e o potencial da corrosão. Fadiga, pressão, tensão ou atrito. E quando a gente está falando sobre as formas de corrosão, o meio em questão também é fundamental de se entender. Por quê? Porque a ação que o meio tem sobre o composto será diferente para cada meio, né? Nós temos um exemplo, temperatura influenciando, e a gente ainda vai trazer isso quando falar sobre maneiras, né, sobre meios corrosivos, mas já adiantando,
a gente tem uma corrosão diferente para uma barra de ferro, por exemplo, que esteja aqui no estado de Goiás e uma barra que esteja no Nordeste brasileiro, né? Em São Luís do Maranhão, por exemplo, até porque lá, além de ser uma região mais quente, é uma região litorânea. Então, o meio com que o material em questão se encontra é de fundamental importância que se saiba a fim de evitar o processo corrosivo. Além disso, nós temos a localização do ataque, que se refere à forma com que o composto é atacado, se de forma uniforme ou se de forma concentrada em um ponto específico. Aí é o que eu comentei de forma breve com vocês, né? Temos questões onde a gente tem uma barra de ferro, por exemplo, que está totalmente exposta ao tempo, né, à atmosfera, e às vezes nós temos pequenos pontos de um material, e só esses pontos em específicos é que podem começar a corrosão, mas passível de haver uma propagação desse ponto corrosivo. Além disso, aí nós vamos entrar nas formas em específico. Aí nós temos as formas uniforme, as formas por placa, alveolar, pontiforme ou por apite, intergranular, intragranular ou transgranular, filiforme, esfoliação, corrosão grafítica, desensificação, empolamento por hidrogênio e uma corrosão que a gente chama de corrosão em torno do cordão de solda. Eu vou falar brevemente de cada uma para vocês, iniciando pela mais comum delas. Eu não coloquei aqui na forma, no mesmo sentido que estava, então eu vou passar um pouco mais para frente, e aqui eu vou voltando conforme for necessário. A corrosão uniforme é uma corrosão, é a mais comum do dia a dia, né? Uma corrosão que se dá por toda a extensão do material e ela ocorre de forma uniforme e sem haver regiões nem com uma maior quantidade nem com menor, né? Ela tende a ter uma uniformidade na ferrugem, né? Na oxidação. Vou fazer de uma forma diferente para ficar até mais fácil de todos compreenderem. Agora, vamos para corrosão por apite, né? Por pitch ou por puntiforme. É uma corrosão que ela é localizada em certos pontos, formando um pitch, ou seja, cavidades angulosas e mais profundas se comparadas ao alveolar, que é outra que a gente vai tratar. Portanto, trata-se de uma corrosão, gente, que ela atua em pontos específicos da matéria, né? No caso de um metal. Enquanto na corrosão uniforme a gente tem a propagação por toda a extensão da matéria, do metal, na corrosão por pitch a gente tem formações de corrosão e elas tomam uma profundidade, elas se aprofundam no material. E dessa forma a gente cria pontos específicos dentro desse metal que ocorrem por ter buracos de diâmetros até consideráveis, né? A corrosão intergranular é uma corrosão que, como o próprio nome já diz, ela está entre os grânulos, ou seja, não há ruptura dos grânulos dos metais. Portanto, a oxidação, a corrosão desse tipo, ela vai se dar no material e ela vai circundar esses grânulos, né? Na foto de fundo, essa aqui é uma foto de microscopia, né? De uma foto que ela foi feita a partir de um material como esse que vocês veem no fundo, né? Essa corrosão que está acontecendo é uma corrosão do tipo intergranular. Veja que são formados grânulos, né? São desenhados os grânulos a partir de onde se dá a corrosão. Então, a corrosão não se dá de forma uniforme e ela cria essa porosidade, essa quebra de uniformidade da matéria. Trata-se também de um tipo de corrosão que vai conferir à matéria
é um esfarelamento, né? Se vocês já observaram, já tiveram a oportunidade de observar esse tipo de corrosão na casa de vocês, sabem que ao tocar em uma região dessa, ou uma pressão mecânica, algo do tipo, tira essa camada ferruginosa, até por esse caráter de não haver aderência ao material anterior. A corrosão por placas, gente, é uma corrosão que até, de certa maneira, tende a ser parecida com a corrosão por pitch. Porém, é uma corrosão que trata-se de uma dimensão bem maior e ela vai arrancar, como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, vai arrancar literalmente placas do material. Como o material oxidado ele não tem aderência ao material não oxidado, ele é suscetível a ser arrancado, né? A própria força da gravidade atua como uma mola propulsora, vamos dizer assim, da queda, né? Da retirada de material. Só uma observação que nós veremos em alguns gráficos à frente, que nós trataremos de aumento da massa dos compostos. Eu só queria fazer essa ressalva, professor, porque foi algo que durante o ensino médio também me confundiu bastante. Gente, quando a gente se trata de oxidação de materiais, o material, após sofrer corrosão ou oxidação, ele tem um aumento de massa. Quando nós tratamos disso, isso se dá por quê? Porque quando o composto ele corrói ou oxida, ele ganha oxigênios, né? Na literatura antiga, né? Ele teria esse ganho de oxigênio. Ele forma um material com espécie de areia, de terra, né? Da forma com que nós encontramos na natureza, porque não se encontra ferro no seu estado metálico na natureza, se encontra ele no estado oxidado. Então, quando nós temos a corrosão de metais, de equipamentos férricos, né, eles tendem a voltar para esse estado de natureza mais estável, né, ou seja, oxidado e com esse aspecto de areia, né, de arenoso. E isso é que confere aumento de massa, porque ele está ganhando na sua composição o composto oxigênio, certo? Agora nós vamos falar da corrosão transgranular, que é o contrário, né, o inverso da intergranular. Enquanto a intergranular ela mantém-se na região periférica dos grânulos, a transgranular é uma corrosão que acontece gerando ruptura nesses grânulos. Ela corta esses grânulos ao meio, né, corta esses grânulos, melhor dizendo, e ela se propaga sem que sem que os grânulos o impeça de ocorrer, certo? Aqui nós temos outros dois tipos de corrosão, que é a corrosão alveolar e a corrosão por esfoliação. A corrosão alveolar trata-se de uma corrosão parecida com a corrosão por pitch e que gera muita discussão entre os estudiosos. Por quê? Veja que ela também forma pontos específicos de corrosão. Porém, a corrosão alveolar tende-se a ter uma profundidade no mínimo parecida com o seu diâmetro de largura, né? Então, a corrosão alveolar tende a ser corrosões em pontos, em círculos, enquanto a pitch tende a ser rasgos, né, pela matéria. Então, há-se essa discussão, mas não algo que vá gerar grandes problemas, né? Corrosão por esfoliação. Como vocês observam no canto inferior direito, esse caráter, né, de gerar uma espécie... Veja o que parece, se vocês já viram um livro, quando ele molha, né, as páginas, ele fica com esse caráter inchado, né, com esse caráter de volumoso, né? E isso acontece também em alguns materiais quando sofrem esse tipo de corrosão por esfoliação. A corrosão uniforme nós já havíamos comentado, e aqui nós temos a corrosão filiforme.
Essa corrosão filiforme, ela se dá por, como o nome já sugere, por fios, mas o que eu achei mais interessante para trazer para a discussão para vocês é que essa propagação, ela se dá em regiões a quais nós tendemos a evitar a corrosão, ou seja, às vezes nós pegamos pedaços metálicos e o cobrimos de polímeros, né, tintas, e outros materiais que podem proteger essas camadas, que podem evitar a corrosão. Porém, um pequeno risco, ou um pequeno corte, ou uma rachadura, um choque mecânico que causar uma região de acesso, né, do oxigênio, da atmosfera ou do meio corrosivo, qual seja ele qual for, a essa região metálica, haverá a partir daquele ponto uma propagação de corrosão filiforme, ou seja, a corrosão, a oxidação vai começar a partir daquele ponto, mas ela vai se propagar até mesmo por debaixo da tinta, da camada protetora. Então, é isso que muitas das vezes a gente vê aí pela rua, né? Quando a gente começa a ver postes que começam a descascar, edifícios, né? Coisas metálicas que começam a descascar a tinta, muitos são por questão de corrosão filiforme. Aqui nós temos outros dois exemplos, o de baixo mais comum, o de cima não tão comum, mas acontece também de forma até a gerar grandes problemas no meio social. Trata-se do empolamento por hidrogênio, gente. O hidrogênio, existem momentos, existem locais em que a gente encontra ele na sua forma atômica, né, na sua forma molecular. E por tratar-se de um composto tão pequeno, né, de raio tão pequeno, ele tem a possibilidade de difundir-se, entrar dentro dessa liga metálica. E lá dentro, esse composto acaba, muitas das vezes, se fundindo, né, juntando, e ele acaba formando o gás que é por nós conhecido como gás hidrogênio. E lógico, esse gás dentro de um metal começa a aplicar uma força, uma pressão muito grande, né? E essa pressão causa essa deformação que eu vou mostrar para vocês aqui no canto inferior, essa deformação que se chama assim empolamento, né? E como trata-se de ser um empolamento causado pelo hidrogênio, daí se dá o nome a essa corrosão. Outra corrosão, essa já mais comum no dia a dia, é a corrosão em torno do cordão de solda. A gente às vezes pensa que metais, por tratarem-se de metais inoxidáveis, né, jamais serão corroídos ou sofrerão oxidação. E isso é um engano. Por quê? Os metais, assim como a professora trouxe na aula passada, o mais nobre deles, né, o ouro, em ocasiões especiais, em atmosferas especiais, né, em experimentos específicos, eles podem sim vir a oxidar ou a corroer. E o exemplo do aço inoxidável, nesse caso de cordão de solda, gera-se uma região muito suscetível à corrosão. A desinficação, que eu já havia comentado com vocês, este prego, como vocês podem observar, nessa parte superior, a corrosão está na cor castanha avermelhada, que é de um caráter férrico, né, de compostos com ferro, né, com mais ferro em sua composição. Aqui nós temos também uma corrosão, só que em cor esbranquiçada, né, e essa é também uma corrosão menos comum, que ocorre em compostos principalmente com zinco e alumínio. Então, esse parafuso, né, começou até essa oxidação, essa corrosão no zinco. Esse zinco sofre uma desinficação, ou seja, retirada do zinco, e depois nós temos a continuação do processo, só que agora no composto já predominantemente férrico, né? E aí nós temos a mudança da coloração para esse caráter mais castanho avermelhado.
Nós temos outra corrosão, que é a corrosão grafítica, que trata-se de compostos que têm em sua fundição, né, em sua preparação, o ferro e o carbono. Esse tipo de corrosão é mais um tipo de corrosão seletiva, né? Essas corrosões seletivas, como a desinficação é uma e como a grafítica também vai atuar em compostos específicos. E a corrosão grafítica, ela atua sobre o ferro, né? Oxidando, corroendo o ferro. E esse composto vem a sofrer, conforme o tempo passa, esfarelamento, decomposição não, corrosão, né? Corrosão, e ele vai acabando sendo retirado, e vai ficando um composto de caráter preto, e que tem a capacidade de sujar a mão, ou qualquer coisa que entrar em contato, porque o composto que fica majoritariamente é o carbono, né? E o carbono, ele toma a sua forma alotrópica mais comum, que é o grafite, né? E por isso a gente tem esse tipo de corrosão, que é chamada de corrosão grafítica. Agora nós vamos tratar do tópico 6, do capítulo 6, que traz mecanismos básicos, né? E isso a professora comentou que seria importante, porque como nós temos formas diferentes, materiais diferentes, meios diferentes, para se ocorrer uma oxidação, corrosão e etc., nós temos também mecanismos básicos que devem, que aquele que está estudando deve se atentar a fim de evitar a corrosão. Então, alguns passos que são fundamentais para a gente entender como evitar, né, a corrosão, quais são os mecanismos básicos do quais se dá da corrosão, são verificar a compatibilidade do material e o meio corrosivo. Então, é necessário saber qual é o material que está sendo exposto e qual é o meio corrosivo, verificar as condições operacionais, ou seja, se ele vai ser posto à pressão, à fadiga, se ele vai ser exposto à maresia, verificar essas condições, verificar relatórios de inspeção de equipamentos, ou seja, qual tem sido o desenvolvimento da corrosão ou da oxidação do material ao longo do tempo, estabelecer mecanismos responsáveis pelo processo corrosivo, ou seja, a fim de evitar um problema, é necessário que se conheça as causas, né? O processo corrosivo, quais são os agentes, e entender isso é necessário. E a partir disso, nós vamos ter uma pesquisa econômica, né, para saber quais são os meios mais viáveis, porque nós temos desde metais de sacrifício até uma cobertura por metais que geram essa película protetora. Então, dentro de cada especificidade, estuda-se qual que é a maneira mais econômica de se fazer isso, e tudo isso culmina num processo de tentativa de indicar as maneiras de proteção, tanto do material quanto de quem vai usar, porque como o Wanderson trouxe, o metal, né, principalmente, é um composto, né, as várias ligas de metais são muito comuns no nosso dia a dia, e muitas delas em locais que, se houver uma falha do material, pode ocasionar graves consequências tanto à vida humana quanto a vida, a fauna, flora, dentre outros exemplos que a gente tem dentro do uso desses materiais, desses metais. Gente, aqui alguns são os dois mecanismos, os mecanismos eletroquímico, que a gente trata de transferência de elétrons, e a partir dessa transferência nós temos a geração de energia. E aí, dentro desses mecanismos eletroquímicos, nós vamos ter corrosão por água, soluções aquosas, corrosão pela atmosfera, solo ou sais fundidos. Dentro de mecanismos químicos, nós temos algo que não envolve a transferência de elétrons, mas sim a degradação da matéria.
E aí nós temos degradação em altas temperaturas por ação de vapores, de solventes orgânicos livres de água ou corrosão de materiais não metálicos. É interessante essa degradação da matéria, né, por mecanismos químicos, porque às vezes nós pensamos oxidação ou corrosão somente em metais. E nós temos um exemplo bem fácil de se dizer, que é a exposição da borracha, né, e de polímeros no geral, ao ozônio. Né? Tem uma reação que trata-se, que tem-se por nome de ozonólise, que trata-se da quebra de ligações duplas pelo ozônio. Então, não são só metais que sofrem corrosão e não são só materiais iônicos ou de caráter oxidativo, né, de caráter corrosivo, que vão gerar essas oxidações. Nós temos outros exemplos dentro de outros tipos de materiais que também vão apresentar caráter de degradação da matéria. Bom, aqui nós chegamos na parte que, modéstia à parte, e digo já um adendo, me encantou mais dentro desses tópicos, que foram os meios corrosivos. Aqui eu trouxe os meios corrosivos mais comuns que a gente tem. São eles: a atmosfera, a água natural, os solos, os produtos químicos, os alimentos, as substâncias fundidas, solventes orgânicos, matéria, plásticos e polímeros. Eu trouxe para discussão de forma mais profunda alguns desses meios corrosivos, mas eu vou tratar de forma sucinta todos eles. Eu vou deixar a atmosfera e os solos para depois, já numa discussão mais profunda, e eu vou tratar dos outros de uma maneira mais rápida. Quando a gente fala de água natural, a água é o único agente que age como fator de corrosão, não é o único agente que age como corrosão dos metais. Porque tem casos que encontra-se associada com outros compostos que aumentam esse potencial corrosivo. Por exemplo, sais dissolvidos, gases dissolvidos, matérias orgânicas, bactérias, limos, algas, sólidos pequenos, além de alteração do pH e temperatura. Então, assim, dentro de um meio corrosivo, que é a água natural, nós temos várias variantes, vários mecanismos que podem aumentar ou diminuir o potencial corrosivo da água natural. Então, quando trata-se de água, a corrosão que ocorre pela chuva não é a mesma que ocorre pelos vapores de água de uma maresia, por exemplo, porque tem quantidades de sais dissolvidos, aí nós vamos tratar de regiões diferentes, porque tem materiais dissolvidos nessa água. Então, tudo isso influencia de forma no poder do aumento ou diminuição do potencial corrosivo. Produtos químicos. E isso eu achei bastante interessante, gente, porque, se eu não me engano, professor, e aí a senhora pode me corrigir, caso se faça necessário, o ácido clorídrico, quando ele é armazenado em compostos de metais, ele tem um poder corrosivo se ele estiver diluído. Caso ele esteja em caráter bem concentrado, ele não tem um caráter tão corrosivo quanto poderia. E aí a gente tende a se perguntar o porquê. Então, lá vai a explicação do porquê. Tá certo. Você só está correto, Matheus. Correto, né, professor? Está correto. Agora eu então, assim, gente, quando a gente trata-se de ácido, é importante que a gente entenda que ácido, né, essa definição de ácido, segundo Arrhenius, é um composto que em meio aquoso libera o composto H+. Portanto, quando a gente tem esse ácido diluído, e aí a gente está tratando do solvente como a água, quando a gente pega esse ácido clorídrico e dilui ele em água, a gente tem mais quantidade de H+, liberados nessa solução. E quando esse H+ entra em contato com o metal, a própria ação de oxidação tende a levar o equilíbrio da reação para corrosão, né? Para
para diminuição do material, né, para a corrosão dele. Então, é mais interessante que a gente tenha esse ácido concentrado, né, o que, no meu entendimento, antes de estudar isso, era até o contrário, eu achava que diluído ele teria uma força menor, porém, quando ele está concentrado, ele tem uma ação corrosiva menor sobre esses metais. E aí a gente tem outros tipos, né? O meio corrosivo também pode ser o alimento. E aí a gente vai tratar, lógico, a gente não está falando, gente, só do alimento em si, a gente está falando da parte dos hormônios que muitos deles liberam, porque tem a maioria dos frutos, né, de todos esses alimentos, quando eles estão em processo de maturação, eles liberam gases. O gás que é mais liberado por eles é o gás eteno, que é o gás de maturação dos frutos, e tudo isso interfere na corrosão dos materiais. Então, é necessário que se entenda a maturação, os gases liberados, às vezes, quando a gente já está tratando do fruto, do alimento apodrecido, tem-se qual é o líquido que vai ser gerado a partir dessa decomposição, e tudo isso acaba influenciando no tempo de corrosão. Outra questão são as substâncias fundidas, né? São, em geral, sais fundidos, né? E aí a definição que a gente traz que é uma das maneiras mais comuns de corrosão, porque trata-se de uma corrosão de compostos, em sua maioria metais, que são atacados principalmente pelo oxigênio, depois de haver sido incorporados em materiais sólidos anteriormente fundidos. Então, às vezes a gente tem ligas metálicas que foram anteriormente fundidas, e alguns materiais, como a gente tratou lá da corrosão por empolamento de hidrogênio, acabam permitindo esses pontos específicos, né, a partir desse processo de fundição, criam-se pontos onde pode ocorrer um ataque corrosivo sobre essas regiões. E aí, essa fundição acaba propiciando um meio mais fácil do ataque da corrosão. Nós temos os solventes orgânicos, que tratam-se de compostos que são oriundos de ligações covalentes, né? Então, a corrosão nesses casos não está ligada propriamente no solvente orgânico, mas sim das impurezas que muitos deles têm, né? Igual, às vezes a gente tem compostos que têm ligações do tipo sais derivados de ácidos, né, que é um tipo de composto orgânico que a gente estuda, e esses sais derivados de ácidos podem trazer pontos, podem gerar corrosão de uma maneira mais forte. A gente tem também, por último, né, nessa primeira abordagem, os meios corrosivos como madeira, plásticos e polímeros. Não são muito comuns na análise de compostos corrosivos, porém também geram compostos com caráter, né, com esse caráter corrosivo a partir da sua decomposição, que é mais ou menos o que eu tinha falado na questão dos alimentos. Às vezes não eles em si geram, mas aí é aquela questão que a gente fala de direta e indiretamente, né? Às vezes não composto diretamente gera a corrosão, o aumento da corrosão, mas indiretamente ele acaba gerando meios que aumentam essa corrosão. Como eu disse, eu separei para abordar alguns em específico, e eu trouxe eles aqui para vocês. No canto superior esquerdo, a gente tem a questão da poluição na poluição atmosférica, e essa vai ser uma questão fundamental no quanto vai ser corrosiva a atmosfera para o material ou não. Nós temos no canto superior direito a questão dos horizontes do solo. Nós temos no canto inferior esquerdo um exemplo de oxidação, né, de corrosão por águas naturais, e no canto inferior direito
nós temos uma corrosão por gases, né? Que são ali, você pode ver que tem uma tubulação e ali dentro tem um gás que está sempre circulando dentro dele e acaba gerando uma corrosão por processos químicos, né? Ocorrendo reações dentro desse material. Bom, gente, na questão atmosférica, é importantíssimo ressaltar a proximidade ou não de regiões de alta densidade populosa ou de questões de densidade de indústrias, né? E isso vai agir de forma fundamental nessa análise, porque nós e os animais, em geral, na própria respiração, liberamos gás carbônico, que gera, quando reage com a água atmosférica, um ácido fraco, chamado ácido carbônico, né, quando diluído em água, e, porém, por ser um ácido fraco, a própria natureza, os compostos, a natureza em si já desenvolveu uma certa resistividade a esse ácido. Porém, e aí a gente vai tratar de compostos de caráter de combustíveis fósseis, né? E da queima desses combustíveis. Por exemplo, o diesel, quando a gente trata de diesel, não sei se os colegas todos sabem dessa questão, mas temos vários tipos de diesel. Temos o diesel S10, S20, S50. Então, essas nomenclaturas dizem respeito à quantidade de enxofre que está presente naquele composto, né? O diesel S10 é mais caro porque tem menos enxofre em sua composição e, portanto, dentre os diesels, é o menos prejudicial, né, à natureza e aos meios naturais. Esse enxofre, quando ele é queimado, né, ele forma o dióxido de enxofre, né, o SO2. E esse dióxido de enxofre tem uma reação com a água e ele acaba gerando o H2SO4 em reações suscetíveis, em reações complementares, ela acaba gerando esse H2SO4, que aí já é um ácido forte, de caráter forte, e esse H2SO4 vai gerar um meio corrosivo muito mais forte na atmosfera. E é por isso que quando a gente faz análise da corrosão de um mesmo metal em São Paulo e outro aqui em Goiânia, o tempo de exposição deles sendo o mesmo, de corrosão. Por quê? Lá em São Paulo, aí tende-se a ser conhecimento geral, nós temos mais indústrias, mais questões de carros, mais população, e isso tudo lança mais poluentes na atmosfera se comparado a Goiânia. E essas questões vão influenciar de forma direta, né? E tendo esse ácido mais forte em contato constante com esses materiais, a corrosão vai ser bem maior. Outra questão bem interessante é a questão da questão dos horizontes dos solos, né? Nós temos corrosões diferentes para cada nível de horizonte do solo. Isso se dá por quê? A cada nível do solo, nós temos mais ou menos caráter poroso da matéria, entendem? Por exemplo, na rocha mãe, né, na rocha matriz, o composto tende a ser mais compacto, mais denso, e isso torna ele um composto mais impermeável, ou seja, tanto para o oxigênio quanto para a água, que são dois fatores, dois agentes muito corrosivos quando se trata de metais. Portanto, um metal que fosse, vamos supor, um oleoduto ou gasoduto, que é algo até que compete à formação de um engenheiro mecânico, se ele passar por regiões onde ele vai ter menos acesso ao oxigênio e à água, ele vai ter um tempo de duração maior. E aí, os fatores, além dos horizontes que entram em ação, são fatores de agentes biológicos, como, por exemplo, bactérias,
fungos, minhocas. Por que minhocas? Porque minhocas geram aeração do solo. As cavidades, né, os buracos, as galerias que elas fazem durante o seu percurso, gera a aeração do solo. E o composto metálico acaba tendo esse contato com o oxigênio, que pode aumentar diminuir o seu tempo de duração, né, de permanência na região. Então, todas essas questões vão agir de forma fundamental, além da questão de que muitos desses micro-organismos acabam fazendo as suas eliminações excretas por ou ácido acético ou ácido úrico, né, dependendo de qual ser nós estamos falando. E esses ácidos, né, como já disse, ácido úrico, ácido acético, agem de forma prejudicial e considerável sobre os metais. Então, tudo isso tem a ser analisado quando vai se passar uma encanação sob o solo, né? Além da questão de correntes de fuga, né, professora, professor e colegas, que é uma questão já que a gente analisa isso associado a outros fatores, e aí, como exemplo mais fácil, eu vou trazer para vocês a ferrovia. Imagine se a ferrovia que a gente tem aqui em Senador Canedo e eu queira passar um gasoduto lá próximo. Eu acho que não é o caso da nossa ferrovia aqui, mas existem ferrovias que geram, né, aquelas correntes contínuas, né? E essas correntes contínuas podem acabar passando, dependendo da proximidade com esse metal, né, com gasoduto ou oleoduto, ele pode acabar passando também por esse metal. E aí, nós vamos gerar nesse metal um anodo e um catodo, né? Ou seja, nós vamos ter uma região de deposição, ou seja, no catodo, e uma região de corrosão, de retirada de matéria, né, que vai ser no anodo. Então, por essa corrente ter a capacidade de passar, e por que ela tem essa capacidade? Por causa dos eletrólitos disponíveis no solo, né? E aí a gente trata de sais minerais, de todos esses compostos, fertilizantes podem agir como esse meio eletrólito, porque eles geram íons livres, né? E isso é o que permite a passagem de elétrons, de corrente, né, elétrica. E essa corrente de fuga acaba gerando essa corrosão específica, né, nos materiais. A fim de não alongar muita discussão, aqui eu vou mais deixar para apresentação os dois de baixo, porque já foi discutido anteriormente. Essa corrosão aqui à esquerda, né, inferior esquerda, quando trata-se de águas naturais, e quando a gente traz isso para a questão da maresia, é fundamental a questão da equação de Nernst, né, porque aí nós temos uma questão que foge de 1 mol por litro, né, da concentração de 1 molar. Por quê? Existem, gente, o mar ele não funciona de maneira uniforme, então existem lugares com maior densidade de sal, lugares com menores densidades de sal, e a corrosão vai variar de um lugar para o outro, né? Por exemplo, no Mar Morto, o potencial corrosivo em qualquer metal que esteja dentro dele vai ser altíssimo por tratar-se de quase 100% de sal ali, né? É uma região que tem uma especificidade bem diferenciada se comparada aos outros mares. Essa questão aqui de reacional química tende-se a diminuir a partir do momento que se conhece os compostos que vão ser usados. Como eu disse, trouxe o exemplo do HCl, estar mais ou menos diluído, e essa corrosão tende-se a diminuir sabendo dos quais compostos trata-se e de por onde eles vão passar. Por exemplo, não tem como você armazenar ozônio dentro de um composto feito de polímero, feito de borracha. Por quê? Porque, lógico, vai ocorrer a oxidação desse material, ele vai se decompor e vai acabar liberando esse gás. Da mesma forma, quando não tem como se armazenar ácido fluorídrico em um composto de vidro,
né? Por quê? Porque ele vai corroer, ele vai dissolver aquele material da sílica, né? Então, tudo isso, a partir do estudo de quais compostos se tratam, é possível de se evitar. Aqui eu trouxe algo que eu achei muito interessante também. Aqui do lado esquerdo, a gente tem o estudo, aí conforme as regras, tá, gente? Eu trouxe para conhecimento, as normas da ABNT, a 6210 e a 6209, que tratam desses compostos que são expostos às intempéries, a atmosfera daquela região a fim de fazer a medida. Ou seja, se nós formos fazer uma medida do potencial corrosivo da atmosfera de São Paulo, nós usaríamos um aparato como esse, que dispõe de várias ligas metálicas em vários, nas suas várias formas, se elas estão pintadas, se elas não estão pintadas, se elas estão com risco, se elas não estão com risco, enfim, de várias maneiras, e elas são dispostas em várias regiões diferentes, e você pode fazer esse comparativo. Ela não pode estar nem na horizontal nem na vertical. Por quê? Ela precisa receber a água, né? Porque a água vai atuar como um meio corrosivo, e ela também não pode estar na horizontal porque ela não pode acumular água sobre si. Então, ela não pode nem ser de mais nem de menos. Por isso, essas normas da ABNT e da ISO, eu só peço perdão porque eu escrevi isso, tá errado, é ISO, e essas determinações falam sobre isso, sobre a inclinação, sobre os locais de exposição e o tempo da qual ela tem que ficar em exposição na atmosfera. Essa outra máquina que está aqui à direita de vocês, à direita da apresentação, é uma máquina que ela simula atmosferas muito mais severas nesses metais. Ou seja, eu não tenho tanto tempo para esperar esse metal corroer, para saber qual vai ser esse potencial corrosivo da atmosfera. Eu pego esse mesmo metal, levo para essa máquina e ela vai usar substâncias, principalmente de sublimação de gases, né, de neblinas, melhor dizendo, que tem sais em sua composição. Então, vai ser sempre exposta a essas neblinas de caráter altamente corrosivo, e aí a medição do tempo de quanto essa liga metálica dura, ou de quanto ela é capaz de suportar a corrosão, é dado sim em horas, né? Metais com muito poder de aguentar essa oxidação vão aguentar 1.000 horas, 2.000 horas, outros em frações de minutos, inclusive, podem já sofrer a corrosão por tratar-se desse ambiente altamente específico e diferenciado, né? Aqui, por último, para encerrar a apresentação e o capítulo, nós temos a heterogeneidade responsável pela corrosão química. E aí são vários fatores que podem se apresentar de forma heterogênea. Temperatura, exposição a gases, né? E aí a gente volta a tratar de atmosfera. Nós temos essa questão do cordão de solda. Todos esses fatores geram heterogeneidade na corrosão, ou seja, nós vamos ter corrosões localizadas em certos pontos. Nós vamos ter pontos específicos mais suscetíveis com um poder corrosivo maior se comparado ao composto em sua totalidade. E aí nós vamos voltar a fatores como alguns já citados, pH, temperatura, quantidade de acesso a esse meio corrosivo, seja ele água, solo, atmosfera, e ele vai gerar essas diferenças entre onde corrói mais, onde corrói menos, e lógico, aonde esse material vai ser mais atacado pelos compostos, né? E por que esse estudo de entender o porquê existem essas diferenças, né, e essas maneiras de se atacar o composto são importantes? Porque isso aumenta o nosso poder de resolução de problemas. Então, se você sabe que uma corrosão vai acontecer
em placas, por exemplo, como a gente tem aqui nesse exemplo mais para baixo, né, a gente tem a formação de uma corrosão localizada. Então, se entende-se aonde isso vai acontecer, sabe-se também a maneira mais correta de se evitar essas questões, e aí entram em fatores econômicos e sociais, como já citados anteriormente. E eu encerro aqui, professora, a minha apresentação. Acredito não, espero que tenha conseguido trazer da forma mais compreensível possível por os colegas. E é isso, é uma temática, um tema muito interessante, muito abrangente e muito importante no nosso dia a dia. Com certeza, Matheus. Primeiramente, muito obrigada pela apresentação, né? Realmente, apesar do pouco tempo que vocês tiveram, pode deixar os slides aí, Matheus, por favor. O pouco tempo que vocês tiveram, vocês conseguiram aí fazer, né, como você falou, são 8 capítulos, não é pouca coisa, né? Mas o objetivo nosso realmente não é sairmos aqui expertos em corrosão, porque a gente tem que fazer o curso de corrosão, né? E no mínimo a gente inicia esse curso em 6 meses. A proposta, inclusive, quando eu comecei a disciplina de Química Geral com vocês, acho que eu comentei isso com vocês, que assim, a gente tenta mudar um pouco e colocar isso na forma de seminários, porque esse tema não é contemplado na ementa do curso de Química Geral, mas pelo grau de importância dele, né? Eu assim, fico angustiada pensando trabalhar Química Geral sem essa aplicação, principalmente para a área de vocês, engenheiros mecânicos. Então, na época eu conversei, né, já tem aqui uns 15 anos que eu trabalho essa disciplina de Química Geral, fluindo em todas as engenharias, né? Na instituição eu tenho mais de 20. Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, antes era tecnólogo, e depois comecei a trabalhar nos cursos de engenharia propriamente dito, eu comecei a ficar agoniada com isso, né? E aí vocês não têm uma disciplina de corrosão. Então, acho que quem trabalha assim também é a professora Aline, que trabalhou um bom período aí com a engenharia mecânica. Então, a gente tenta trabalhar esse livro e dar uma noção para vocês. É uma noção, como o Matheus falou, é um tema bastante abrangente e a gente tem né, convicção que isso não vá... Aqui a gente está trabalhando dentro do tema de eletroquímica. Tá certo, pessoal? Já está saindo aí, deixa eu só fechar aqui, eu não vou adentrar muita coisa não, porque o Matheus falou muito bem. Parabéns, viu, Matheus? Acho que talvez, se você não conseguir, assim, a carreira de engenheiro não for lá essas coisas, você já está garantido, vai ser professor. É como o pessoal pergunta. Isso, você trabalha, essa é a pergunta que eu ouço muito, você trabalha ou você só dá aula? Então, eu não trabalho, eu só dou aula. Então, Matheus, você também pode ficar nessa onda aí, só da aula, não precisa trabalhar, não. Obrigado pelos elogios, professor. Vindo de você, tem uma grande importância. Você realmente é um excelente aluno, parabéns, né? E aí percebe que você estudou, você pesquisou, e assim, dentro do pouco que nós trabalhamos dentro da química, é essa visão que a gente gostaria que vocês saíssem realmente, né, com essa noção. Então, aqui, você conseguiu, de uma forma, né, bem sintética, mas explicar muito bem as formas de corrosão, né, a morfologia da corrosão, a questão dos meios corrosivos, que nada mais é do que a solução eletrolítica, e aí a diversidade disso, das características disso, e a gente nunca vai conseguir abranger tudo isso, porque isso é muito heterogêneo, essa heterogeneidade é que dá esse grau de dificuldade, e a questão, né, essa heterogeneidade tem desde a questão dos meios, ou seja, da solução eletrolítica, até a questão das concentrações, né, dessa solução, como a gente estava mostrando aquela pilha lá com diferentes concentrações, era o mesmo metal, era o cobre, mas eu tinha uma concentração maior e uma concentração menor. E aí eu achei interessante uma coisa que você trouxe, né, que você falou, eu assim, fiquei muito em dúvida no ensino médio, que oxidar ganhar massa, né? O termo que você utilizou, né? É ganhar massa porque o produto da oxidação
né? Na verdade, aonde está oxidando, está perdendo, mas o produto da oxidação é quem está sofrendo o quê? Redução, a reação, né? Ela vai e volta. Então, é aquela mesma coisa que as pessoas pensam, onde eu tenho maior oxigenação, né, onde eu tenho mais oxigênio, meio mais aerado, é aonde vai corroer. Na verdade, é aonde vai ocorrer o quê? A formação do depósito. Então, é ali que eu tenho a minha região, o quê? Catódica. Né? E aonde está menos aerado, menos oxigênio, é aonde vai corroer. Tá? Então, esse raciocínio é muito importante. Então, porque a ideia é o contrário, né? E não é, certo? Então, eu achei interessante que você comentou. Então, o que a gente tinha falado dos tipos de pilha lá, que o Anderson, inclusive, comentou, né? Aquela que é onde está mais oxigenado, eu posso ter o mesmo metal. E aonde está mais oxigenado, é aonde vai ter aumento de massa, é onde está ocorrendo a redução. E aonde está menos oxigenado, é onde vai ter a redução de massa, é onde está ocorrendo a oxidação, é a minha região norte. É a mesma raciocínio que você usou aí. Então, assim, pessoal, colegas que estão aí ainda, que estão resistindo, eu não vou adentrar muito, porque parece que vocês já estão meio cansados hoje, mas aonde estão as dúvidas? O que vocês não entenderam? Primeiro eu quero ouvir as perguntas de vocês. Porque o nosso amigo apresentou muito bem, eu não tenho muito o que falar. Tá tão bom que não dá nem vontade de explicar. Pode falar, Diego. Acho que o seu microfone está um pouquinho baixo. Se você puder aumentar. Eu tô falando assim que tá tão bom a exposição aí do trabalho que eu nem dei vontade de desligar mais, porque o cara ia ter mais tempo aqui. Que bom, que maravilha. Porque isso aqui, sim... Pode continuar. Pode falar. Não, pode falar. Essa disciplina da senhora para mim foi novidade. Eu estudei em escola pública e não tive assim tanto contato com a disciplina de química, sabe? E aqui nesse curso no IFG, na disciplina da senhora, está sendo interessante, está aprendendo coisas que eu nunca vi, nunca... Assim, pode ter, sei que eu vi, mas que não me lembro. E assim, em questão ao Matheus, ficou muito bom, né, a exposição que ele trouxe. Os parabéns aí para ele, muito bem explicado. Obrigado, Diego. Muito bom, né? Muito bom mesmo. O Matheus mostrou aí que realmente... Matheus, você era bom aluno de química anteriormente? Professor, eu já tentei, né? E sempre dediquei muito nessa área, né? Percebe que você gosta de química. Mas, assim, é exatamente isso, Diego. A gente tenta aqui colocar a química um pouco mais aplicada. É uma pena que a gente não tenha nossas aulas experimentais, né? Mas, assim, o objetivo maior nosso... eu até tinha feito os vídeos das aulas experimentais, mas eu tive um problema com meus vídeos e acabei perdendo. E por isso que eu não expus. Se a gente continua esse próximo semestre, aí eu vou tentar fazer de novo. Para outra turma eu acabei liberando, que foi no outro semestre que eu fiz, e aí eu fui reutilizá-los, e aí eu tive um problema na minha máquina aqui, e acabei perdendo os vídeos. Mas, assim, a aula experimental em si, Diego, teria, assim, com certeza a gente faz um complemento maior, uma visão diferente. Mas eu gosto muito dessa parte de exposição de vocês, que vocês, né, trazem, vocês estudam e conseguem aqui mostrar para os amigos de uma forma mais didática, inclusive, né, uma linguagem diferente. Eu achei, assim, eu tenho tido muito, assim, resultados positivos dessa forma de trabalho, sabe? Pelos alunos, pelo trabalho que vocês fazem. Então, a gente tem alunos, assim, que a gente fica impressionado, fala, nossa, eu não teria condições de ter falado dessa forma, mas o aluno, né, busca mecanismo para trazer essas explicações de forma diferente. Muito legal mesmo, eu parabenizo o Matheus. Eu acho que o que estava um pouco com relação à dúvida, ele clareou aqui, eu só queria fechar uma ideia, que ele falou, essa é uma corrosão eletroquímica, né? Então, a corrosão eletroquímica, eu preciso do meio. E aí, depois ele citou o exemplo da corrosão eletrolítica, quando ele falou da corrente de fuga, ou seja, eu tenho meio também. Só que o potencial, a diferença de potencial que tem naquela tubulação, naquele oleoduto, por exemplo, que ele citou, não era o suficiente para ocorrer a corrosão. Mas aí vem uma energia, né? Uma força eletromagnética de fora que faz que ocorra essa transição dos elétrons. Então, eu vou ter uma área anódica e uma área catódica. A gente vai ter um capítulo ainda
que alguém vai falar exatamente isso, quando entra a corrente de fuga e quando ela sai, aonde ela entrou, né, se é a região anótica e aonde ela saiu a região católica, ele vai explicar ou o contrário, né, por quê? A gente vai trabalhar sobre isso também, certo? Tem um detalhe importante que eu vou deixar, e aí vocês não deixem eu esquecer na próxima aula, de falar com relação à área. A área é importante, a área da região anótica e a área da região catótica. Eu acho que está no próximo, ela está nessa transição aí dos capítulos, mas aí, se o próximo o grupo, né, eu acho que vai trabalhar isso, a gente não deixa eu esquecer que isso é fundamental de encontro que o Matheus acabou de falar, certo? Mas faz parte do outro capítulo, só estou pedindo para vocês me recordarem isso. Então, pessoal, tá claro isso? Tem mais alguém que quer fazer alguma observação? Mais algum colega? Diego, Bruno, Douglas, Edivaldo, Elba, Jefferson, João Felipe, Wanderson. Professora, para mim tá ok. Assim, a explicação do Matheus, a exposição do trabalho dele, ficou bem, e juntando já com das outras aulas que a senhora vem comentando sempre, achei interessante, deu uma clareada. Foi muito bom, ótimo, que bom. O Matheus realmente trouxe, o Anderson também explicou muito bem, o Matheus vem fazendo aqui o complemento. Se não há dúvida, eu vou parar então a nossa gravação, só baixar a nossa lista de presença. E aí, por hoje é só. Nós ficamos combinados para que dia? Só confirmando os horários para a gente não se perder. É sexta-feira? Às 7h15, professora. Grupo às da 7h15, né? Grupo seu, Elba, tá certo? Sexta-feira, 7h15? Sim, professora. Então, tá ok. Então, na sexta-feira, você não ia pegar o nome, não, das pessoas? Vou sim, por favor. Vamos lá.